centavos. Então, digamos que a gente invista 50 centavos por dia numa fruta diferente, a gente tem como aumentar a nossa qualidade, a nossa expectativa de vida em 10% todos os dias. Então, pensa comigo. Quanto que vale a nossa saúde, né? Se a gente vai no mercado, se a gente tem essa condição de poder comprar frutas diferentes, por que não? E a gente fala, então, sempre, né, que conforme a gente consome mais frutas, a gente se sente mais leve, a gente se sente mais bem disposto, com mais energia. Claro, porque o nosso corpo, ele consegue fazer uma digestão melhor da fruta. Muitas vezes a gente consome mais frutas quando é verão, então são alimentos mais leves, que nos fazem... A gente se sente mais leve de igual forma, né? Mas um outro ponto muito interessante, e esse também, se tu tem uma pessoa mal-humorada em casa, se o filho ou a filha é mal-humorada, inclusive também, não só para lavar louça, aí mais um motivo para dar frutas para essa pessoa, para o filho, ou para nós, né? Por que não? Sempre bom. Um outro estudo foi conduzido também, só que levando em consideração o consumo de frutas e a melhora no humor, a melhora na sensação de bem-estar, naquela sensação livre de depressão, de ansiedade, enfim, onde a gente realmente se sente bem conosco. E então esse estudo ele foi visto levando em consideração o consumo de frutas com essa sensação de bem-estar. Foi visto, sim, que quanto maior o nosso consumo de frutas, melhor nós nos sentimos, melhor fica o nosso humor e mais estável também fica os nossos sentimentos, o nosso humor, a nossa sensação de bem-estar. E um dos fatores que eles verificaram nesse estudo, que fez com que as frutas consigam trazer isso para o nosso corpo, está nos níveis altos de vitamina C de muitas frutas. O que eles citam aqui que é um importante cofator na produção de dopamina, olha só. E dopamina é um neurotransmissor que a gente tem aqui no cérebro que estimula o nosso entusiasmo pela vida, é aquela sensação de bem-estar, de se sentir bem. Então, mais um motivo que o consumo das frutas, principalmente frutas que têm um alto teor de vitamina C, como por exemplo as frutas cítricas, fazem então com que a gente se sinta bem, né? Mas não só isso, também os antioxidantes. Talvez você já tenha ouvido falar nos antioxidantes, que todos os alimentos de origem vegetal têm antioxidantes e eles fazem com que as nossas células não oxidem, com que elas não envelheçam. O que faz, conforme a gente tem um nível baixo de antioxidantes no nosso corpo, mais envelhecidas se tornam as nossas células e isso desencadeia envelhecimento, algumas doenças, enfim. Então, quanto mais alimentos com antioxidantes que a gente tem na nossa alimentação, melhor se torna para a nossa saúde. E as frutas são uma grande usina de antioxidantes, como a gente gosta de chamar. E esses antioxidantes, eles combatem também a inflamação, o que também faz com que a gente tenha esses níveis mais altos de bem-estar. Muitas vezes, sintomas de depressão, de ansiedade, eles são desencadeados também por níveis inflamatórios, né? Níveis altos de inflamação dentro do nosso corpo. Então, no momento que a gente também tem alimentos que combatem a inflamação, isso também auxilia para que a gente se sinta bem. Talvez tu possa até fazer uma associação agora aqui comigo. Mas sabe, por exemplo, quando tu tá num dia que tu não tá te sentindo muito bem, né? Que tu, sei lá, alguma coisa aconteceu, o dia tava estressante e tudo mais. Muitas vezes, por inúmeros motivos, muitas vezes ligações emocionais no alimento, por querer algum alimento conforto, por já querer chutar o balde porque o dia não foi bom mesmo, a gente acaba caindo em alimentos processados, em alimentos cheios de gordura, cheios de sal. E muitas vezes esses alimentos, a gente acha que eles vão ser a nossa salvação e eles vão fazer com que a gente se sinta bem. O que, na grande parte das vezes, não é o caso. Às vezes a gente come esses alimentos processados, esses alimentos mais industrializados, mais fora, né, longe da forma natural, achando que isso vai ser uma salvação para nós, e acaba que talvez nos primeiros 20 minutos, né, naqueles primeiros 20 minutos quando tu come aquele alimento e tu pensa, tá legal, agora eu tô me sentindo bem, comi aquela pizza. E daí depois disso, parece que tu tem um abismo de humor, parece que teu humor cai, parece que tu te sente cada vez mais drenado de energia. O que acontece o contrário quando a gente consome alimentos mais naturais? Já percebeu isso? Quando a gente sente que a gente precisa elevar nossa energia, a melhor forma, e é como a gente já está vendo aqui, por
vários motivos, por diminuir inflamações, por aumentar o nosso nível de dopamina no cérebro, ele faz então com que a gente se sinta bem. O que nesse estudo foi bem interessante, porque uma das conclusões que os pesquisadores colocaram nesse estudo específico que eu tô falando, eles falaram que a ligação do saber se as pessoas que consomem mais frutas se sentem melhor porque consomem as frutas, ou se elas consomem mais frutas porque elas já estão se sentindo bem, ficou aberta, né? E isso, claro, faz bastante sentido. Será que a gente, quanto mais a gente consumir frutas, melhor a gente vai se sentir, mais frutas a gente vai querer consumir, ou quanto mais frutas a gente consome, melhor a gente se sente bem. Boa. Então, pensa aí contigo, será que não vale a pena quando tu tem aquele momento lá, não tô me sentindo tão bem, ao invés de comer uma barra de chocolate, ao invés de comer algum outro alimento que tu sabe que pode ser que seja só aquele pico lá de 20 minutos, depois disso tu não vai te sentir tão bem assim, será que vale a pena comer em primeiro lugar? Será que aí não vale mais a pena ter na geladeira uma fruta bem legal, bem fresquinha? O que a gente gosta de fazer muito aqui em casa, eu vou contar uma história, mas quando eu era criança, eu ia no mercado com os meus pais, e os meus pais, eles deixavam com que a gente escolhesse um alimento, né? E era aquele alimento na semana, naquele momento da compra, que a gente ia poder comer. Fosse bolachinha, fosse salgadinho, enfim. Então, isso era o que eles achavam, eles não compravam mais durante a semana, a gente não tinha isso. Então, quando a gente ia no mercado com os nossos pais, a gente já sabia, eu comprava salgadinha, minha irmã comprava uma bolacha, um pacote de bolachinha. Hoje a gente já ressignificou. Então, por exemplo, aqui em casa, quando a gente vai no mercado, a gente pensa, tá bom, o que eu posso comprar de diferente? Então eu vou olhar a seção de hortifruti e vou ver uma fruta bem diferente, bem exótica, uma fruta que esteja com um sabor, que aparenta estar com um sabor bom, ou que tá com uma cor boa, né, com uma cara boa, que tá na estação, uma fruta que talvez eu não tenha consumido com tanta frequência, ou que eu nem saiba, nunca tenha comido, né? Às vezes tem frutas diferentes no mercado que a gente nunca experimentou. Então, aí é um ponto bem legal para a gente conseguir ressignificar. E isso eu vejo como muito positivo também em relação às crianças, né? Por que a gente tem que assemelhar essa sensação de recompensa e de bem-estar com alimentos que a gente já não quer que as crianças consumam? Então, por que fazer isso? Por que aumentar essa carga emocional, né? Agora que a gente já sabe que esses alimentos, eles talvez não sejam assim tão interessantes e que eles podem desencadear várias outras coisas no futuro, por que a gente já não começa agora? Então, se tu tem filhos, se tu tem netos, daqui a pouco eu coloco isso em prática e conta pra gente como que é. Mas normalmente isso tem dado bastante certo. Quando a gente vai com afilhados, enfim, com crianças no mercado, isso é uma forma que tem dado bastante certo. As crianças, elas ficam animadas com essa possibilidade. Às vezes elas acham até um pouco estranho, mas as crianças são sempre bem abertas, então isso é bem, bem legal de colocar em prática. Boa. Além disso, em relação às frutas, um outro estudo muito interessante que foi feito no American Journal of Clinical Nutrition, que é um jornal médico dos Estados Unidos, mostrou que quanto mais frutas a gente consome, maior a nossa expectativa de vida é. E olha que interessante, porque isso eles levaram em consideração vários outros fatores, né? Eles não estão levando em consideração só o consumo de fruta, mas eles analisaram o estilo de vida das pessoas, se são fumantes, se não são, se são sedentárias, se não são. Então, tudo isso foi levado em consideração. Então, eles quiseram acompanhar pessoas para saber a ligação do consumo de frutas e também de outros vegetais e a expectativa de vida. Com isso, eles perceberam que indivíduos que consumiram 5 frutas e vegetais diferentes por dia viveram mais 3 anos em comparação com as pessoas que não comiam esses alimentos com essa frequência. Então, 5 frutas e vegetais diferentes, então desde verduras, de saladas, até frutas, conseguiram todos os dias construir uma expectativa de vida de 3 anos maior em relação ao outro grupo que não tinha esse mesmo consumo. Mas olha só que interessante esse ponto, porque a gente sempre fala, começa, né? Se tu não tem um consumo de frutas diário, se tu não consome frutas diferentes todos os dias, ou pelo menos algumas vezes na semana, começa. E aqui está um ponto bem interessante. Realmente, quanto mais a gente estimular isso, e quanto mais frutas diferentes a gente colocar na nossa alimentação e manter isso como um hábito, melhor a nossa saúde se sai, melhor a nossa expectativa de vida e a nossa qualidade de vida também. Olha só que interessante esse ponto aqui.
Em comparação com aqueles que comiam 5 porções de frutas e vegetais por dia, e saladas por dia, aqueles que comiam 4 tipos apenas, uma a menos que o grupo de 5 alimentos, aqueles que comiam 4 porções tiveram uma perda de 1 ano de vida em comparação a esse outro grupo que comia 5. Já aqueles que comiam uma porção ainda mais reduzida, 3 porções de frutas e verduras por dia, eles perderam, em comparação aos que comiam 4, 3 meses de vida. E isso, eles começaram a perceber no estudo que quanto menores as porções, quanto menos alimentos, quanto menos frutas e verduras as pessoas dos grupos consumiam, mais tempo elas iam perdendo de vida. Tanto que as pessoas, então, que consumiam 0 porções de frutas e verduras tiveram esse caso de ter em torno de 3 anos, uma expectativa de vida de 3 anos menor em relação às pessoas que consumiam 5 porções. Quer dizer que tu já precisa consumir, vou consumir todas as frutas possíveis em um dia. Não necessariamente. Tudo que a gente vai fazendo com o nosso corpo é gradual, a gente não precisa também sair do 0 a 80. Mas com as frutas é bem legal, é uma forma legal de a gente colocar no nosso dia, são alimentos super saborosos. Quando a gente tem aquela busca por alimentos mais doces, a fruta ajuda muito. E agora, ao longo do nosso encontro, a gente também vai ver maneiras de como que a gente pode colocar as frutas em prática, se daqui a pouco se elas perdem nutrientes, se elas não perdem, o que a gente pode fazer em relação a isso. Boa! Então agora a gente já viu também que as frutas, elas aumentam a nossa expectativa de vida e elas aumentam também a nossa qualidade de vida, o que é sensacional, tu não acha? Tanto que até um outro estudo que foi feito em Taiwan, se não me engano, ele mostrou que a gente consegue, se a gente tem uma porção de frutas por dia, e digamos que no cálculo, né, nesse estudo eles levaram uma porção de fruta como em torno de 50 centavos. Então digamos que a gente invista 50 centavos por dia numa fruta diferente, a gente tem como aumentar a nossa qualidade e a nossa expectativa de vida em 10% todos os dias. Então pensa comigo, quanto que vale a nossa saúde, né? Se a gente vai no mercado, se a gente tem essa condição de poder comprar frutas diferentes, por que não? Por que escolher outros alimentos se a gente sabe que esses alimentos são alimentos sensacionais para o nosso corpo, né? Tu não concorda comigo?